Chegou perto dela, segurando seu cabelo em um punho à nuca e ergueu o rosto para que recebesse seu beijo. Ele queria seduzi-la, mas agora era ele quem se via seduzido. Era como se ela ansiasse pelo seu toque, mesmo que estivesse apavorada com as sensações desconhecidas. O beijo ardente, associado ao estímulo quase doloroso dos clipes em seus mamilos, praticamente a fez perder a cabeça. Oi, 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 minha gente linda! Cenário diferente, você já sabe que vem conto erótico por aí. E o nosso conto de hoje se chama Dominada por Você, com os personagens Lana e Ricardo. Será que é um Ricardão, hein? Bora ver o que vai acontecer por aqui. Ele olhou do outro lado do bar, entrecerrando os olhos e prestando atenção nas características da mulher que havia atraído a sua atenção. Alta, com os olhos claros e um sorriso espetacular. Ele calculou que ela deveria ter cerca de uns 40 anos. Não havia uma aliança em seu dedo. Nada que indicasse que era compromissada com alguém. O sorriso era contido, enquanto acompanhava a conversa das amigas à mesa. Era bem capaz que o grupo havia saído do trabalho e decidiu esticar a noite na balada. O mais interessante, porém, era a escolha do local. O bar era um reduto de solteiros que gostavam de aventuras um pouco mais selvagens. Na parte de trás havia uma série de câmeras secretas que se ligavam em salas e quartos escuros e cheios de apetrechos bem interessantes. Ele se perguntava se a escolha fora proposital e as mulheres estavam em busca de algo mais selvagem naquela noite. Esperava que a resposta fosse positiva, já que havia decidido abordar a mulher sexy que usava um vestido preto colado ao corpo com maestria. Ignorando os comentários dos amigos, bem como as risadas com alguma piada contada entre eles, percebeu que nos últimos 10 minutos mal conseguira beber sua cerveja, que agora já se encontrava quente em sua mão. A mulher estava atiçando os seus sentidos, fazendo com que a tentação ardesse por baixo da pele em uma prazerosa sensação de antecipação. Ricardo, você tá ouvindo, cara? O amigo perguntou. Nada, ele tá voando desde que colocou os olhos naquela mulher do outro lado. Douglas emendou. Ele não deu corda aos amigos, erguendo apenas o dedo médio para deixar clara sua opinião sobre as piadinhas. No entanto, eles não estavam errados, de forma alguma. Isso o fez ver que deveria, sim, sair em busca daquilo que queria desde que pisou o pé naquele lugar. Não me esperem, porque hoje a caçada ficou mais instigante, comentou ele, dando um sorriso de canto. Com passos calculados, foi na direção do grupo, ignorando as cantadas descaradas de outras solteiras no caminho. Quando parou no balcão do bar, solicitou que uma bebida fosse enviada à mulher. O bartender apenas assentiu e preparou o coquetel que Ricardo já havia visto que ela estava bebendo. Observou atentamente quando, minutos depois, ela recebeu o drink e olhou ao redor, assim que o bartender lhe disse que um cavalheiro havia oferecido. Os olhares se encontraram, mesmo sob a iluminação fraca do ambiente. Ele percebeu que ela umedeceu os lábios, curiosa com a atenção e a abordagem. O breve aceno com a cabeça não passou despercebido quando ele ergueu a própria garrafa de cerveja em um cumprimento que tinha mais a dizer do que 1000 palavras ditas. O movimento sutil ao colocar uma mecha de cabelo atrás da orelha o atraiu na mesma hora. O olhar baixo e o sorriso tímido também indicavam um certo interesse. Sem dar chance ao acaso, Ricardo foi até ela, lançando um olhar enigmático e com um sorriso satisfeito no rosto. Era nítido que a mulher agora estava mais do que disposta a explorar o interesse despertado pelo homem. Ela deduziu que talvez ele fosse alguns anos mais novo do que ela. Quando suas amigas a convidaram para conhecer o novo bar que prometia emoções à flor da pele,
Lana tentou se livrar do compromisso, mas agora via que talvez a fama do estabelecimento realmente fizesse jus. Sentiu o coração acelerar com a sua aproximação e se afastou um pouco do grupo de amigas. O calor do corpo forte vibrou às suas costas e o hálito suave e mentolado, com um toque de cerveja, soprou sob a sua pele. "A bebida está a seu gosto?" ele perguntou. A voz rouca e profunda a fez se arrepiar dos pés à cabeça. Lana assentiu com a cabeça, sentindo o rosto esquentar. Não sabia dizer se pela emoção ou se pelo lugar abafado. Por mais que não conhecesse o lugar, sabia que ele tinha uma aura sedutora que evocava imagens sexys a cada canto e decoração espalhada. Os sofás de couro vinho contrastavam com as paredes pintadas em um tom cinza escuro e arandelas penduradas em cantos específicos davam o ar retrô e sensual ao mesmo tempo. Diversas fotografias de nus enfeitavam as colunas que se distribuíam como um labirinto. O dedo deslizou devagar pelo seu braço, gerando um estremecimento associado com a sensação ardente entre suas coxas. Droga, não conseguia explicar, mas estava mais do que excitada. "Você percebeu que eu a estava olhando de longe?" insistiu ele. Ela virou a cabeça lentamente e o encarou por cima do ombro. O homem sexy a olhava como se a quisesse devorar lentamente. "E sabe que quero te levar até aqueles aposentos que ficam escondidos lá no fundo?" prosseguiu ele, trilhando um caminho pela linha do seu ombro exposto. "Não!" Ela não sabia se estava respondendo à sua pergunta ou se estava recusando a oferta tão descarada. "Parece que você precisa se soltar e que está em busca de uma aventura inesquecível", disse ele. "E você é capaz de dizer isso só por ter me encarado do outro lado do bar?" Ela perguntou baixinho. "Sei dizer isso pela sua linguagem corporal. E essa linguagem está escrita em letras garrafais que você veio aqui por uma única razão." "Acho que você pode estar enganado. Eu vim aqui a convite das minhas amigas." "Você sabe o que esse bar tem a oferecer?" sussurrou ele e depositou um beijo suave em sua nuca. Ela teve que se esforçar muito para não gemer baixinho ante a tortura que a voz sexy daquele homem insinuava. "Algo diferente?" ela retrucou. "Tão diferente que você nunca poderia imaginar, nem mesmo nos seus mais loucos devaneios." As mãos fortes enlaçaram a cintura delgada, puxando o corpo feminino de encontro ao dele. As curvas se moldaram com perfeição à rigidez do corpo másculo, e sem que Lana pudesse esperar, ele a guiou para uma parte mais reclusa do bar. Ela olhou por cima do ombro quando viu suas amigas a encarando com um ar confuso. Deu de ombros e lançou um sorriso indicando que estava de comum acordo com a aventura proposta pelo homem enigmático. Havia decidido se arriscar naquela noite. Não sabia o porquê, mas sentiu-se mais do que tentada a fechar os olhos e deixar que ele decidisse o que viria por ali. Pararam à entrada de uma porta vermelha e o homem a impressou contra a parede. "Quero que feche os olhos e não os abra em momento algum. Assim, você vai permitir que todos os seus outros sentidos saiam à vida e dominem as suas emoções." Ela podia sentir o coração martelando no peito, uma sensação de medo e anseio se misturando por dentro e fazendo-a respirar forte. Fechou os olhos, como ele havia instruído, e respirou fundo algumas vezes, ouvindo a chave girar na fechadura. Ele a conduziu então pelo quarto e Lana conseguiu apurar os sentidos, detectando o cheiro característico de couro e cera de vela. "Minha nossa, o que estou fazendo aqui?"
ela se perguntou mentalmente, dividida entre o desejo de ficar e sair correndo dali. Ele a fez se recostar contra uma estrutura rígida e pincelou alguns beijos em seu pescoço. Lana ouviu o som indistinto de cliques metálicos e franziu a testa confusa. Tudo bem, ela sabia que o bar tinha uma temática mais carregada na luxúria, mas nem tinha passado em sua mente que era algo a ver com o mundo do sadomasoquismo. E ao sentir as braçadeiras sendo afiveladas em seus pulsos, abriu os olhos assustadas. O que eu disse sobre seus olhos? Ele provocou, mostrando uma venda de seda preta. Acho que assim você vai se comportar, não é? Ela virou a cabeça para todos os lados, catalogando tudo que havia dentro do quarto misterioso. Olhou para o homem, cujo nome ainda desconhecia por completo, e viu o brilho ardente em suas íris escuras. Você sabe o que é uma palavra de segurança? Sondou ele, enlaçando a venda em seus olhos. A proximidade de seu corpo fez com que um tremor a percorresse de cima a baixo. Sim, ela já havia assistido sua cota de filmes e lido uma série de livros de romance naquela temática, mas nunca imaginou que estaria vivenciando algo assim em primeira mão. Este bar é abastecido com diversos itens que têm a intenção de fazer aflorar a sua sexualidade e o seu lado mais selvagem. Consigo cheirar uma submissa em potencial a quilômetros de distância. E para mim, é isso que você vai se tornar nesse exato momento. Passando as mãos por cima do tecido do vestido, sussurrando em seguida. Você está preparada para isso? Diga a primeira palavra que vier à sua cabeça. Farol. Ela soltou e quase riu. Não fazia a menor ideia do porquê havia escolhido aquela palavra. Então, farol será. O que eu fizer com você será interrompido assim que você quiser. Basta dizer, sem medo. Lana sentiu quando ele começou a deslizar o zíper, puxando as alças do vestido para baixo e desnudando o seu colo. Em um ato reflexo, tentou se cobrir, mas os braços estavam presos na lateral da estrutura onde se encontrava. Gemeu baixinho, sem querer quebrar a magia do momento. Ela preferiu entrar na fantasia da mulher submissa que aceitava calada o cuidado oferecido pelo seu dominador. A roupa se amontoou aos seus pés e o homem misterioso a ajudou a se livrar dos saltos. Ficou apenas em sua roupa íntima, sentindo um frio do ar-condicionado resfriar a sua pele aquecida pelo desejo. Você tem alguma fantasia específica? Perguntou ele, interrompendo-se em seguida. Não me fale. Deixe-me descobrir por conta própria. Sentiu os dedos ásperos desfazendo o fecho do sutiã e em instantes estava exposta aos olhos sedentos. Ou assim ela imaginava, a contar pelo som de satisfação que ele fazia. Por um segundo ele se afastou e logo depois sentiu como se uma pluma estivesse sendo passada no seu corpo. A sensação se repetiu em seus pés descalços, suas pernas, o interior de suas coxas, no seu abdômen e nos seios agora desnudos. Já pensou em explorar o máximo do prazer oculto que há no sexo? Ela sacudiu a cabeça em negativa. Quando misturamos um pouco de dor e prazer, o clímax aumenta em um nível absurdo, porque nos despojamos de todo e qualquer conhecimento sobre o assunto. É como se você ansiasse por algo tão poderoso que sobrecarregaria o seu corpo de uma forma dolorosa. Você detecta a dor, mas ela se transforma em uma onda avassaladora de paixão e tesão. Lana engoliu em seco quando sentiu algo frio tocar a pele dos seus seios. E logo ele disse, seu cérebro ordena que suporte o estímulo até não aguentar mais, porque a antecipação do fim é o que gera todos os hormônios de prazer e bem-estar.
Ela não sabia se gostava dessa coisa de dor. Sexo para ela era para ser prazeroso e tranquilo. Claro, poderia ter alguns arroubos selvagens, mas dor? Não. Não sabia se gostava daqui. Seus pensamentos coerentes foram então interrompidos quando sentiu uma pinça se fixar ao mamilo direito. Antes que tivesse tempo para recuperar o fôlego, o outro mamilo recebeu o mesmo tratamento. Desesperada em dizer que era demais e pronta para usar sua palavra de segurança. Ela não sabia explicar, mas em questão de segundos, uma onda intensa de desejo varreu seu corpo. O homem não estava fazendo absolutamente mais nada. Era como se estivesse simplesmente apreciando uma obra de arte à sua frente. A mulher era linda, o rosto estava corado, sua respiração era de um nervosismo e ansiedade, e a pele mostrava uma fina camada de suor. Quem diria que seria assim tão responsiva aquele pequeno objeto que agora interligava seus seios? Os clipes metálicos possuíam uma proteção emborrachada e eram conectados por uma corrente prateada e fina. Chegou perto dela, segurando seu cabelo em um punho à nuca e ergueu o rosto para que recebesse seu beijo. Ele queria seduzi-la, mas agora era ele quem se via seduzido. Era como se ela ansiasse pelo seu toque, mesmo que estivesse apavorada com as sensações desconhecidas. O beijo ardente, associado ao estímulo quase doloroso dos clipes em seus mamilos, praticamente a fez perder a cabeça. Lana respondeu ao beijo com volúpia, sentindo o corpo arder com o desejo obscuro em ser possuída de maneira tão incomum. Nunca fora dada a encontros de uma noite, a aventuras descompromissadas, mas aquele homem conseguiu derrubar as suas barreiras e a fez ansiar por algo fora do comum. Ela não saberia dizer o que veio depois do beijo, só sabia que quando o orgasmo se arrastou pelo seu corpo, gemeu em um grito alto, liberando sentimentos desconhecidos. A mão firme em um punho em seu cabelo, a pegada mais brusca e os beijos vorazes a levaram ao ápice em questão de segundos. Aqueles clipes metálicos causavam uma dor afiada em seus seios, mas o que mais a surpreendeu foi a sensação deliciosa que inundou seu corpo. Ela não sabia que essa mistura era assim tão intensa. Ricardo a possuiu como um homem faminto, liberando os clipes antes de finalmente se afundar em seu corpo macio e receptivo. Quando a sessão de sexo selvagem finalmente terminou, ambos estavam ofegantes e sem saber o que falar. O que era para ser apenas uma noite de aventura, de alguma forma estranha, se transformou em um momento que se tornaria inesquecível para os dois amantes. Gente, que história interessantíssima! Será que aí na tua cidade tem um bar assim? Ou tem um local assim? E se você ficou curiosa para conhecer os tais clipes de mamilo, são esses daqui, ó, 2 pontinhas emborrachadas. E vocês ainda conseguem dosar aqui a quantidade que quer que feche, tá vendo? Ele pode ficar mais abertinho ou mais fechadinho. Assim como a venda, assim como as algemas, tudo isso você consegue encontrar no site da nossa loja Caixa Oculta. E eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo, para quem sabe você instigar essa imaginação por aí, hein? Fico te esperando. Divirtam-se. Tchau, tchau.